Olá, vamos então para a nossa segunda aula sobre maquetes, né? Um total de 3 aulas, nós estamos na segunda aula. O tema de hoje que nós vamos falar é o planejamento e o design, né? Das maquetes, que é uma coisa aí importante para nossa... É como nós concebemos esse cenário, como é feito o art concept desses cenários, né? Isso tudo, é claro, que acontece lá no argumento, né? No roteiro, como eu disse a aula passada. A primeira aula está já disponível aí para vocês assistirem. Nós definimos, então, uma das primeiras coisas que nós fazemos é definimos a escala, né, de todo as nossas maquetes por conta dos bonecos, né? Esse boneco desse tamanho tem uma escala. A escala desse boneco tem os bonecos ainda, uns bonecos um pouquinho menores, né, que são 23 centímetros, esse aqui é um de 29 centímetros. Mas cada escala tem a sua proporção de acordo com o tamanho, né, dos personagens, ou seja, o tamanho dos bonecos, que é uma coisa muito importante. Outra coisa importante é quando nós fazemos, então, o primeiro desenho do ambiente. Esse aqui foi o primeiro desenho de ambiente, que esse aqui é do projeto Três Marias, né? Então eu fiz aqui uma visão de 45 graus, olhando de cima para baixo, uma perspectiva para que nós ali colocamos quase todo, pelo menos o externo, do ambiente desse projeto Três Marias. Então eu sei que através desse desenho, isso que foi descrito lá no argumento, foi descrito no roteiro, que eu tenho uma vila de casas enfileiradas, que são chamadas de colônias, né? São colônias, geralmente são colônias agrícolas, né? Do plantio do café, que é no caso aqui na nossa região. E sempre tem, elas são assim, em volta dela tem cerquinhas de bambu. Tá dando para ver bem aí, Nini? Dá. Nós temos aqui uma cerca de terra batida, né? E essa vila aqui, ela é caminho para um matadouro municipal, que é bem perto da vila. Então, os bois passam por aqui e vão até esse matadouro para ser abatido e depois processado e transformado aí em carne. Mas aqui eu já tenho, só com esse desenho, eu tenho as 3 árvores que se chama Três Marias. Esse filme ele se chama Três Marias por conta dessas 3 árvores, né? Aqui tem uma vala profunda e tem uma pinguela. Então eu já deixo desenhado isso aí, porque através disso aqui que nós vamos produzir todo o cenário, né? Esse cenário aqui provavelmente é um cenário muito grande. Ele vai dar aí cerca de 8 a 10 partes, né, para produzir esse cenário. Então é uma coisa bem assim, grande, né, para a gente fazer. Eu tenho aqui uma caminhonete velha, né, que essa caminhonete velha é o ambiente onde umas crianças vêm brincar, que é praticamente o playground dessas crianças de periferia, muito pobre, né, de periferia, e que tem aqui se passa nos anos 60, a gente vê claro que se passa nos anos 60 essa história. Então tudo isso é definido onde? É definido lá no argumento, definido lá no roteiro. Tem outra cerca que vem para cá e aqui tem um jardim que vem para cá que é desenhado em outro lugar. Então aqui nós temos bem claro a base de toda a nossa maquete, que é esse rascunho. Depois você passa então para o desenho mais técnico, que nós gostamos de fazer no SketchUp, para a gente ter a dimensão real tecnicamente de nossas maquetes. Mas o mais importante de tudo é o storyboard. No storyboard que nós vamos definir realmente como essas maquetes através do desenho de storyboard. Então o primeiro desenho de storyboard aqui, eu tenho, nesse desenho aqui, por exemplo, eu tenho um menino. Eu tenho aqui um menino que ele está olhando para uma ponte. Ele é um menino autista, e menino autista, criança autista jamais atravessa uma ponte, né, gente? Ainda mais uma ponte feita de madeira. Essa ponte nós chamamos de pinguela, aqui onde nós moramos, no interior do estado de São Paulo, nós moramos. É uma pequena pinguela, então era toda insegura, né? Você pisa nela, balança inteirinha. Se é uma criança autista, ele vê essa pinguela e para ele é uma força antagônica terrível, né? Mas é um dos objetivos de ser suplantado, que vai aparecer depois do filme. Aqui eu tenho uma cerca que tem flores e borboletas. Olha só. Então já está se definindo aqui
que eu tenho que construir isso aqui. Se eu escrevi lá no argumento, se eu escrevi no roteiro, esses objetos, essa maquete, ela tem que estar na frente da câmera, claro, né? Então o pessoal da produção, que somos nós mesmos, né, vai produzir todo essa maquete, esses objetos, para que a cena seja feita ali. Então é muito claro que tem um campinho de terra, outra cerca. Olha que as crianças brincando na caminhonete, né? Tá brincando aqui na caminhonete velha, como foi uma caminhonete abandonada e acabou virando playground. Olha aqui, a estradinha que eu falei para vocês, que passa os bois, são tropas, né? Os bois não vinham em caminhão antigamente. Os bois, nos anos 60, eles eram transportados em tropas, por esses vaqueiros aqui, ó. Tem os vaqueiros aqui, transportável, então eles eram transportados assim, né? Os vivos, né? E até o matadouro, para que ali sejam processados. Então você vê que no storyboard já define bem essa questão do externo e do interno. Aqui nós vemos, por exemplo, nessa parte aqui, ó, a casa de um personagem. Olha só que interessante. Eles entram dentro de uma casa e aqui então nós começamos a desenhamos o storyboard, como vai ser o interior dessa casa. E esse desenho aqui é um desenho de referência, para que depois tecnicamente nós construímos todas as maquetes. Então nós sabemos que essa porta, nós sabemos que tem uma parede cheia de quadrinhos de borboleta, porque é um senhorzinho botânico e ele coleciona borboletas dessa região, né? Então aqui está o interior. E nós sabemos que aqui, por exemplo, olha, tem um preguinho aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Né? Que as casas da época então eram feitas então de fogão a lenha. Então o storyboard ele é muito importante, porque ele que define tecnicamente a parte externa e interna de todas as maquetes, né? Nós fazemos primeiro o roteiro, depois nós fazemos o storyboard, fazemos a art concept, o primeiro desenho, né? O primeiro desenho, que é o desenho do externo, do geral, de onde vai rolar as coisas. Depois nós começamos então a cair para dentro desses ambientes e destacar melhor ali onde vai rolar a cena, onde o personagem vai estar, onde vai acontecer aí essa marcação de cena, né? Onde vai estar os personagens, o personagem vai do ponto A ao ponto B, e como que vai acontecer isso dentro de um set. Porque a gente só constrói aquilo onde o personagem vai estar, a gente não constrói mais, a não ser que seja para colocar na frente da câmera e virar ali uma cena. Filmes importantes, né, que a gente vê esse processo funcionando, né? Depois a gente vê ali no making off, né, desses processos. Eu gosto muito, por exemplo, do Coraline. Do Coraline eu gosto muito, porque tem várias coisas feitas. Gosto do Box Troll. Eu gosto também do Senhor Raposo, né, que é do Wes Anderson. Eu gosto muito, que é muito perto ali da maneira como nós fazemos. Ele não gosta de chroma key, ele gosta que seja tudo feito na mão, ele gosta que os bonecos não tenham essa questão do hiperrealismo, não, ele aborta. Nem princípios de animação, o Wes Anderson, assim, eu sou fã dele porque ele é mais, assim, do estilo mais direto sobre as questões da animação dos bonecos, né? Tem a Ilha dos Cachorros, que é um filme muito bonito, que eu gosto muito, e mostra muito bem ali a questão das maquetes, né? O Wes Anderson, ele tem aquela coisa assim do ambiente, sim, do ambiente do personagem. Então as maquetes são feitas cuidadosamente, feitas para cenas, né? Então é uma coisa que ele gosta muito. Então tem essas referências que eu vou colocar um pedacinho aqui para a gente olhar. Uma coisa que é muito importante também é o espaço físico onde vai rolar isso. Nós temos um estúdio aqui que ele tem mais ou menos 500 metros quadrados, onde nós construímos esses sets. Você pode ver que à nossa volta tem vários sets construídos, porque é de um projeto que nós vamos fazer, que se chama Menino Voa o Valor. Esses projetos estão montados. É claro que esses projetos depois vão ser desmontados para que a câmera entre dentro desses ambientes, né? Aqui você pode ver, né, que esse grande, essa primeira parte onde vai ser esse projeto aqui, esses sets aqui, essas maquetes, elas são projetadas para serem desmontadas. Olha aqui, tem um corte no meio, porque a câmera vai entrar aqui, esse posicionamento da câmera. Então, os espaços
o espaço ambiente, né, que nós vamos fazer, tem que ser espaço grande, né? Você vê que aqui em cima tem já a preparação da iluminação, né? Que tem aqui o fill light, tem umas luzes lá, lá também tem umas luzes sendo preparadas para a iluminação. Então esse espaço é muito importante, é o espaço onde você vai construir esse set, né? Ele tem que ficar bem fixo, bem firme, né? Porque você vai animar e não tem como esse negócio ficar mexendo. Mas eles são fracionados, né? Eles são fracionados para que são projetados, né? Para ser fracionados, porque eu vou fazer uma grande tomada, né? Que são praticamente esses 3 sets, né? Que é mais essa bancada aqui que está sendo colocada ainda, que vai ser uma grande pan, os carros vão estar passando ali em cima daquela ponte. Lá atrás vocês estão vendo o matte paint, que nesse momento a gente não gosta de usar o chroma key, então a gente fez um grande matte paint, né? Que simula ali um prédio, tal. Então esse espaço onde vai ser construído esse set é importante, porque você já tem que planejar essa iluminação toda em volta dele, e onde vai entrar a câmera, como vai ser desmontado. Então, por exemplo, depois de ter sido feita a panorâmica aqui, que os carros vão estar passando ali, os personagens vão estar atravessando essa rua e chegando ali, quando eles estão atravessando essa rua e chegando ali, a gente já desmonta essa parte aqui de trás. A gente já puxa para lá. Por quê? Porque a câmera tem que entrar aqui e o animador tem que entrar ali. Passou pela estrada, nós tiramos a estrada, porque a câmera vai aproximar mais, vai ter uma lente mais diferente, uma lente mais próxima, né? Que a gente vai falar isso numa outra oportunidade. Então essa questão do planejamento, essa questão da construção do set, no planejamento do espaço que você tem é muito importante, tá? A iluminação que entra, isso tem que ser tudo levado aí em consideração. Outra coisa que é importante também enfatizar é o design, né? O design ele é atrelado à época, né? Esqueci de falar isso lá atrás, estou falando agora. Mas o design é importante. Eu sei que um posto de gasolina, por exemplo, esse filme aqui rola nos anos 70, 80. Né? Então a gente sabe que esse tipo de posto de gasolina é o da época, tinha esse tipo de iluminação, isso tudo é pesquisado. Então o design, quando você vê aquele pontilhão ali um pouco mais antigo, né? Que a gente percebe que ele foi feito ali nos anos 80, 70 provavelmente, então ele serve para o nosso propósito. Então nós fazemos todo esse estilo, criamos todo esse estilo. Nós não gostamos de estilo realista, esse estilo realista, hiperrealista, nós não trabalhamos com isso. Nós gostamos mais de estilo naturalista, né? Porque nossos personagens não são hiperrealistas, né? Eles são mais naturalistas, tem uma pegada aí mais de naturalismo. Então nós trabalhamos tudo para esse estilo seja o mais natural possível. O último tópico, né, dessa parte dessa aula, dessa segunda aula, é a questão do posicionamento da câmera. Não adianta nada eu fazer um set desse tamanho, um projeto desse tamanho, e depois eu não conseguir posicionar a câmera. Então, através do storyboard, né, não é esse storyboard, o storyboard desse projeto é outro, mas só para você ter uma ideia. Aqui eu já tenho no storyboard, o que acontece com o storyboard? Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer é o posicionamento da câmera. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando nós temos um projeto, onde eu vou colocar a câmera? Para que a narrativa seja a melhor possível dentro daquele roteiro que você escreveu. Eu tenho o roteiro, mas onde eu coloco a câmera para obter o máximo daquela cena? Então, o posicionamento da câmera é muito importante. Por exemplo, nesse set aqui, então nós temos ali planejado já, isso já está no roteiro técnico, que existe uma panorâmica, né? Que a câmera, ela faz uma panorâmica, depois ela desce, né? Encontra plongi, ela desce em plongi, ela vem até aqui. E quando ela chega aqui, os personagens estão chegando de cima para baixo, e quando os personagens chegam na calçada, então nós temos um enquadramento aqui. Então nós temos uma lente lá em cima, por exemplo, uma de 24 milímetros, depois ela passa para 50 e os detalhes nós vamos fazer com uma lente 90. Então como que é feito isso? Então eu estou sabendo que essa câmera ela vem em 45 graus, de baixo para cima. E depois então é afastado tudo isso aqui, a câmera vai de perfil. Né? Eu pego os personagens de perfil, então eu tenho ali um alinhamento ali de 90 graus
de frente para o set, de frente para o cenário, né, onde vai aparecer todos aqueles grafismos lá, e vai fazer ali, e a partir do momento que eles entrem em ação, a câmera vai entrar em 45 graus, que é uma técnica que a gente gosta de fazer, um conceito que a gente gosta de fazer na hora de filmar. Então o posicionamento da câmera é um elemento importante na hora de você construir o set e pensar nesse componente, nesse dispositivo, que é muito importante, posicionamento da câmera. Eu espero que vocês curtam essa aula. Entra lá no nosso canal lá, dá um like lá, faz aquelas coisas lá que você já sabe. Obrigado por assistir até aqui, e vamos para a terceira aula.